Então, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Bolsa em Foco. Então, a gente vai falar hoje sobre o fundo JSRE11, né? Que é um fundo real estate do Safra, né? Então, é um fundo assim interessante para quem quer se expor a lajes corporativas, né? Como a gente já fez os vídeos aqui no canal de logística, de papel, esse aqui é um fundo que compra prédios e aluga salas de escritórios para as empresas, né? Então a gente vai dar uma olhada nele. Se você gosta de ações, fundos imobiliários, e também a gente vai falar em breve sobre investimento diretamente CRI, CRA, eu peço para que você se inscreva no canal aí, né? Curta o vídeo, compartilhe, comente aí, para a gente poder fazer crescer e motivar que continue o trabalho, né? Então, dando uma olhada rápida aqui no Fundos Explorer, né? A gente vê que o fundo tem uma liquidez boa, né, diária, 2,7 milhões. Rendimento aqui vem pagando 0,46, né? A gente vê no fundo que ele tem ele deu algumas carências, né? Que para algumas empresas que ele alugou sala que não estão pagando ainda. Então a gente vê a tendência é que aumente um pouco isso aqui, mas não é muita coisa, né? Em torno de 0,50, 0,51 centavos, né? Então a gente vê que a 0,46 está dando um yield aqui de 8,05, que para um fundo de tijolo não é de todo o ruim, né? Porque a tendência é a parte da inflação ele ficar na valorização do imóvel, né? Por isso que a gente está vendo agora reavaliações, então está subindo o valor patrimonial. Então a parte do aluguel a gente ganha no mensal, no fundo de tijolo, né? E a parte da inflação a gente vai ter na valorização dos imóveis e no aumento da cota, né? Patrimônio então 2,3 bilhões, valor patrimonial 112, né? Então a gente vê aqui que um PVP de 0,67, seguindo a avaliação, né? Então a gente vê que desperta assim um interesse para estudar devido ao valor do PVP está bem abaixo aqui, né? Então a tendência é que fazendo um estudo bom, a gente consiga ver o motivo disso estar abaixo, né? E ver se vale a pena para a gente investir ou não. Questões até de reposição, né? Como é que está a reposição de imóveis. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no relatório gerencial do fundo. Então, o gestor é Safra, né? Banco Safra. A asset, né, da Safra. Tem alguns detalhes do fundo aqui, né? Como é que fechou a cota, valor de mercado. A gente vê que está 1,5 bilhão valor de mercado e patrimonial quase 2,5 aqui, né? Então, a tendência é assim, ele está, vamos dizer assim, quase 1 bilhão abaixo, né? Do que é a avaliação dele, né? Dos imóveis. Então, o número de cotistas, um pouco mais de 104 mil. Boa liquidez diária, né? O yield aqui, yield anualizado. Quantidade de cotas, a BL está quase 122 mil metros quadrados, né? Então, dá uma olhadinha aqui no objetivo do fundo, como a gente estava falando, né? Ele se considera um fundo híbrido, né? Com gestão ativa, podendo alocar ativos imobiliários imóveis, né? Cota de outros FIIs, CRI, dentre outros ativos, né? Mas antigamente, como ele é esse fundo é um fundo mais antigo, né? Eu acompanho ele há bastante tempo. Antigamente tinha outros FIIs, né? E tinha alguns CRIs também, mas agora ele vem, como a gente vai ver aqui mais embaixo, ele tá focado em imóveis, né, agora. Então aqui o código dele então, JSR11, né? O administrador é o Banco Safra e o gestor é o Safra Asset, né? Aqui tem o auditor, CNPJ. Ele foi início em 2011, é um fundo bem antigo na bolsa, não é um fundo novo, né? Cotas emitidas, então, né? Taxa de administração 1% ao ano, sobre o valor de mercado, que é bem legal também. Isso aqui, que a gente acaba alinhando, né? Se o fundo vai bem, o gestor ganha, a gente ganha também, né? E o performance é 20% sobre os rendimentos que excederem a 6% ao ano. Atualizado por GPM, né? Data de anúncio, último dia útil do mês, dividendo 10º dia útil, né? Aqui um pouco do resumo do que foi o mês, né, do fundo.
Então o fundo ele está com uma vacância física de 8,09% e financeiro 8,97%, né? Aqui a gente vê que ele está um pouco a mais aqui financeiro com umas carências, né? Nota-se que apenas o inquilino do fundo está em período de carência, né, que se encerra em fevereiro de 24. Ele vai aumentar um pouquinho ali essa distribuição. No edifício paulista, então, tem negociações para locação do 15º andar, 1.200 metros quadrados, estágio avançado. Da mesma forma, no Rocha Verá, cerca de 2.500 metros quadrados estão em negociações avançadas, né? Conclusão das negociações, a vacância vai para 6,3, né? Bacana. Então, no início, o fundo vai realizar no início do mês de dezembro o pagamento parcial da alavancagem, né? No valor de 15 milhões. Então, essa amortização facultativa foi possível por conta da venda de cotas de outros fundos que atingiram nosso preço-alvo no cenário atual. Assim, a alavancagem vai cair para 135 milhões, né? Que vai também liberar um pouco mais de recursos para a distribuição, né? A gestão está em negociações para rolagem, novos termos com prazo mais longo e redução do spread, né? Também é bom, né? Um pouco sobre responsabilidade social, ESG. Um pouco de como é que está a cota no mês, né? Um e-mail aqui para enviar dúvidas, que é bem interessante também. Aqui como é que ficou o resultado, né? Então, em novembro o fundo gerou 0,61. Ele gerou o resultado 0,61, né? E distribuiu 0,46. Então ele segurou um pouco, né? Nesse mês de novembro. Já no semestre aqui, acumulado do ano, ele vem distribuindo quase que totalidade do que ele gerou, né? 94,77 aqui no ano. Aqui como é que é a composição do rendimento, né? Receita imobiliária, vacância financeira, que isso aqui vai agregar, né? Vai passar um pouco ali de... Vai passar um pouco, vai a 0,57, então, mais ou menos, né? Então, bem interessante, né? Rendimentos imobiliários aqui, né? Despesa administrativa, despesa operacional. Histórico de rendimentos. Aqui o que ele gerou. De resultado, o que pagou, né? Às vezes o fundo segura um pouco aqui para manter um patamar, né? Como em junho aqui gerou 0,40 e pagou 0,46, né? Mas aqui a gente vê que ele está gerando já desde setembro um pouco mais, né? E vem pagando menos. Mas ele vai fazer um bom pagamento em breve ainda. Aqui algumas sobre retorno total, né? Aqui 12 meses está até perdendo um pouco para o CDI, né? Mas em 24 meses a gente vê que ganha aqui. Valor de mercado, valor patrimonial e fixo. A gente vê que o desempenho em si tá com... não é o melhor desempenho, né? Mas a gente vê que isso talvez tenha a ver com um pouco com a questão da pandemia, com questões de algumas nos imóveis, assim, né? A gente vê que como está abaixo do PVP aqui, a tendência é que isso recupere, né? Tem uma recuperação aqui nessas métricas aqui, né? Aqui sobre liquidez, né? Aqui os ativos do fundo, né? Então ele tem o Tower Bridge, né? 44% da carteira. Torre Marble e Rocha Verá, né? Que é 18%. Edifício Paulista 19%. WTNU 3 aqui 14%. E esse no Rio de Janeiro 0,38% aqui, né? Tem alguma coisinha de fundo imobiliário, de outros fundos, HGPO, Galeria aqui, né? Pouca coisa. Muito pouco. Reduziu muito, né? Esse aqui. Focado mais em imóveis, né? Aqui é um pouco de caixa, né? Então, como a gente vê aqui, 97% é imóveis, né? Aqui está acima um pouco, né? Por questões da alavancagem. É uma alavancagem que não é muito alta. É baixa, 6%.
pouco. Composição da carteira aqui também. O reajuste dos contratos, então, a maioria é PCA, né? 73%, 27% GPM, né? Aqui é a receita por imóvel, então, né? A maior parte é o Tower Bridge, né? O Xaverá com 16%, o Nações Unidas com 16% e o Paulista 19% e o do Rio de Janeiro é 1% aqui. Aqui os vencimentos e as revisionais, né? Tem algumas revisionais agora em poucos vencimentos, né? Agora aqui a maioria dos vencimentos é 2027, 2028, né? Algumas revisionais agora em 24, 25 aqui, né? Aqui os reajustes, né? Na porcentagem da BL no primeiro trimestre, nos trimestres agora de 24, né? Maria PCA aqui, no terceiro tem alguma coisa boa em GPM aqui. Aqui é os setores dos inquilinos, né? Então maior parte seguros, saúde e tecnologia, né? Aí tem também transporte aqui 9%, financeiro 5%. Que são os maiores inquilinos, a gente vê que são inquilinos, bons inquilinos, né? A Allianz, a Zurich, né? A Bovi, Salesforce, Teletech, Albert Einstein, Medtronic, Banco BV, né? São bons inquilinos. Aqui aos imóveis, né? A gente vê que são imóveis bem localizados, né? Tower Bridge na Berrini, então, né? Em São Paulo. Foi comprado em março de 20, então os locatários é a Zurich, Medtronic, Salesforce, né? Fleury, então a gente vê bastante Santander, bastante são inquilinos muito bons, né? E bem localizados, né? Então a vacância está desse prédio 6,9. O Rochaverá, então, aqui é uma boa localização também, né? Perto do estádio Morumbi aqui. Bons inquilinos também, Votorantim, SAP, né? Esse aqui está com uma vacância um pouco maior, né? Ali que o fundo enxerga que tem possibilidade de alugar, né, mais conjuntos e acabar assim melhorando a rentabilidade, né? Aqui é o Torre Nações Unidas, né, que também é São Paulo, em Pinheiros aqui, né, bem localizado. Aqui tá a parte que o fundo tem tá alocado para a Allianz e a CloudWalk, né? Não tem nenhuma vacância na participação do fundo, né? Aqui o edifício Paulista, na Avenida Paulista, né? Também uma localização muito boa. Locatários ISCP, Einstein, Equinix, né? Uma vacância de 4,6 também. Uma vacância baixa, né? Um pouquinho muito baixo aqui a participação no Rio de Janeiro. Então no consolidado do portfólio 8,7 vacância, né? 8,1 na física, 8,7 na financeira. Isso vai acabar em fevereiro. Vai ter mais. Vai aumentar um pouquinho a rentabilidade. Então seria isso aí, pessoal. Se você tem vontade de alguma exposição, então, né, de colocar um pouco na sua carteira de fundo de lajes corporativas, né, o JSRE 11 pode ser um bom fundo para estudar, né. Se você quiser acompanhar mais estudos, então, de ações, fundos imobiliários e conversar também sobre investimentos, se inscreve aí no canal, entre em contato que a gente está sempre à disposição para conversar. Obrigado, valeu, até a próxima.